És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Está um pouco assim meio fora do tom. A gente teve febre esses dias, 7 dias de tratamento, mas mantivemos aí nosso canal aberto. Também a gente manteve nosso trabalho pastoral com vocês. Mas hoje um pouco dor de cabeça, mas vamos nós, né? Nesse domingão aí cedo, 6 horas em nosso relógio. Lembrando a todos e a todas que estamos no 6º domingo da Páscoa. E durante essa semana temos aí uma fala referente à possível punição que os Estados Unidos quer dar no ministro brasileiro. Senhores, uma punição desse tipo é uma ofensa e um ataque direto à soberania brasileira. Nós, como cidadãos brasileiros, não podemos permitir isso, não podemos concordar com isso. Ah, não, mas tem que entender porque ele fez uso indevido. Senhores, o que seria uso indevido da força do STF? A gente entra nos campos aí meio, sei lá, eu quero entender a lógica da sociedade que alguns vivem, porque a lógica do se não faz minha vontade, está contra a lei. Então a gente escuta, não, porque agora, tá vendo? Gente, o que tem a ver a vida lá do Alexandre de Moraes com o modelo norte-americano e estadunidense? Nós sabemos que existe um interesse estadunidense em querer mandar no Brasil, não é de hoje. E o Donald está querendo encontrar campo onde ele possa militar. E a gente vai deixar. Não, claro que não. Cabe ao presidente da República, cabe a gente, como cidadãos, mantermos nossa fidelidade ao nosso patriotismo verdadeiro. Não apenas fazer uma análise fria e calculista. Mas deixa isso quieto. Vamos nós para a liturgia de hoje, antes que alguém me diga que eu sou comunista ou que me chame de outro nome. Lembrando a todos e a todas que a liturgia desse 6º domingo do tempo pascal, está se encerrando, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 ao 2, depois versículo 22 ao 29, e o salmo é o salmo 66, entre parênteses 67, lembrando que nós temos a questão da tradução Septuaginta, e por isso tem essa diferença de números no salmo. A segunda leitura, Apocalipse São João, capítulo 21, versículo 10 ao 14, e versículos 22 ao 23. E o evangelho que nós vamos refletir, a gente vai refletir o evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 ao 29. Lembrando que nós já fizemos essa reflexão já uma outra vez, lá em 2022, mesma data, mais ou menos, né? Foi dia 22 de maio que nós fizemos essa reflexão. Quem quiser, entre no nosso blog entendonato.blogspot.com, que lá vai ter um link, inclusive vou botar o link aqui embaixo, na citação aqui da apresentação do vídeo, você vai ver lá embaixo o link da reflexão do nosso canal. Também, no nosso canal, aqui no canal do YouTube, já fizemos também uma fala sobre esse texto de hoje. E a gente vai sempre voltando, sempre meditando e refletindo sobre o texto. Primeiro, a gente tem uma palavra forte nesse evangelho de hoje, que Jesus deixa para a gente, deixo-vos a paz. É uma palavra forte, deixar a paz. A paz que eu vos dou, a paz que Jesus nos dá, lá em João capítulo 14, versículo 27. Mas afinal, que paz é esta? Que paz é essa que Jesus nos oferece? Talvez, certamente, não é a paz romana. É uma paz que se impõe pela violência e sustentada pela exclusão, pela posição social. Também não é o silêncio dos cemitérios, nem a calmaria hipócrita, que esconde a injustiça embaixo do tapete. Tá tudo em paz, tá tudo maravilhoso. A paz que Jesus nos oferece é o shalom bíblico, a plenitude das relações de reconciliação entre Deus e a humanidade. E toda a nossa criação, toda a humanidade, toda a terra, lembramos aí dos 10 anos de Laudato Si,
quando a gente fala da criação, alguém sempre tenta trabalhar com uma visão muito à parte. A Jesus nos oferece uma paz que cura, uma paz que incomoda, uma paz que consola e uma paz que nos envia. E também uma paz que nos chama e nos convida e nos invoca para vivermos não qualquer paz, mas uma paz de uma justiça restaurativa, aonde a dignidade humana vence a morte. Ao longo dos domingos anteriores, desde o primeiro domingo da Páscoa, nós tivemos aí sempre Jesus entrando nos espaços dizendo: a paz esteja convosco. Ou seja, a paz nasce da experiência, nasce a partir do processo da ressurreição. Ao discípulo trancado por medo, Jesus diz: a paz esteja convosco. A Tomé, que duvidava, ele dizia: a paz esteja convosco. Aos caminheiros de Emaús, que nós vimos no texto, que fugiam desiludidos, tristes com a situação que tinham vivido, Jesus também, ao chegar próximo deles, transmite uma paz. Nesses encontros que Jesus transmite a paz, Jesus não traz uma paz conformista. Ele não traz uma paz aonde deixa covardado, mas é um alento para essa grande travessia que é a nossa vida. Seja nas noites escuras da história, seja nas noites tristes que nós vivemos, essa paz que é dom, essa paz que é missão, que deve despertar nossa consciência. O contexto do Evangelho de João, que nós sabemos claramente, historicamente falando, marcado por perseguições, por medo, por rupturas internas e externas, porque a comunidade está nascente. E por isso que João traz essa necessidade de uma paz que ressoa na boca de Jesus. Vivemos em uma sociedade fragmentada, seja pela desigualdade, manipulada pela ideologia da exclusão, marcada por uma religiosidade fundamentalista e hipócrita, que transforma o Evangelho em instrumento de dominação. Estamos diante de uma realidade, de um fenômeno religioso perigoso, o sequestro da fé por um projeto de poder. Pastores, padres, bispos, homens e mulheres que são tão pecadores quanto qualquer outro, invocam para si um moralismo e um autoritarismo hipócrita. Usam a violência real para dizer que está pregando na paz. Uma violência farisaica. O fariseísmo religioso, seja no catolicismo, seja na igreja evangélica, denunciado por Jesus, que impõe a muitos fardos pesados. Homens e mulheres que usam túnica, casulas caras, que dizem ser representantes de Cristo, mas na verdade representam o próprio interesse. Jesus, quando promete para a gente que vai mandar o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nesse Evangelho de hoje, ele não está sendo cúmplice de ordem vigente. Ele não quer que o Espírito Santo seja um sopro domesticado. Ele quer que o Espírito Santo incomode, que essa força de Deus que vem habitar em nós pelo batismo e pelo crisma nos cause inquietude, que nos empurre para fora dos esconderijos, das tocas, que nos convoque, que nos envie, que nos faça viver de verdade a missão. O Pentecostes, que nós estamos nos preparando para celebrar, ele nos convida a se desinstalar do conforto, às vezes, de uma igreja fechada em si mesma. O shalom que Deus nos dá, o shalom antropológico, o shalom bíblico, é uma paz com nome e endereço. É uma paz que deve nos tomar. Esse shalom que Jesus traz para a gente é um shalom que deve ser levado ao campo dos espoliados, dos desempregados, dos excluídos, das mulheres violadas e violentadas no seu direito, da comunidade LGBTQIAPN+, nas favelas das comunidades ribeirinhas, no corpo e na alma ferida do nosso povo.
seja pela fome, seja pela violência, pela bala e pelo descaso em nossa sociedade. Uma paz que brota da justiça, que corre como o rio. Lá em Amós 5:24 ele fala isso. É uma paz que exige estrutura social justa, como lembra o grande pensador, sociólogo, pedagogo Paulo Freire. A paz é fruto da justiça e não da acomodação. E nesse ano nós queremos fazer memória da Laudato Si. Por quê? Porque a gente vê aí a partida de Papa Francisco recentemente, mas a gente lembra que quando o Papa lá em 2015, véspera da COP21, ele apresentou a crise ambiental lá em 2015. Hoje, em 2025, essa crise está muito maior. E aí a gente sabe que essa crise ambiental também é uma crise espiritual. Não haverá paz enquanto a terra for ferida e os pobres descartados, diria Papa Francisco. A gente, quando fala em Laudato Si, a gente fala em meio ambiente, a gente não fala em qualquer meio ambiente. E a gente fala em sinal de esperança, já que nesse sentido também queremos lembrar e destacar recentemente a fala do cardeal Prevost, o atual Papa Leão XIV, que ao iniciar seu pontificado semana passada, ele declara bem claro, nós também já temos o texto em nosso blog, se você quiser ler depois a pregação completa, vou colocar aqui embaixo também. Ele deixa bem claro, com firmeza, esta é a hora do amor. A paz cristã é a solidariedade entre os povos, é a reconciliação da terra ferida. O interessante é que quando o Leão XIV entra, as pessoas ficam aí discutindo sobre Leão XIV, querendo dizer se ele é conservador, se ele é progressista, se ele é de centro, quando na verdade ele é bispo de Roma. Leão XIV, ele tem coragem de se posicionar com coragem contra essa extrema direita, sobretudo contra o Donald Trump, quando ele foi cardeal e já fazia isso, que tenta sequestrar a fé. Ele denuncia os muros da exclusão, ele recusa o clericalismo e rejeita a imagem de um papa como gestor, como CEO, como também um gestor de dogmas e sacramentos. Ao se instalar no palácio tradicional do Vaticano, ele sinaliza uma igreja mais próxima do povo e do calvário cotidiano. A Nova Jerusalém, que nós vemos aqui no texto da primeira leitura, descrita no Apocalipse, não pode ser uma miragem futura. Ela deve começar agora, como diria Adriano Hipólito, quando ele falava que o céu começa aqui. Quando a justiça floresce, quando os muros caem e quando o próprio Deus habita em cada gesto de compaixão, nós temos aí a paz sendo construída. Por isso, o evangelho de hoje, João capítulo 14, versículo 29, a gente vai olhar, João capítulo 14, versículo 23 ao 29, a gente vai olhar sempre para esse contexto de uma paz que nos leva à realidade. Não qualquer realidade. Mas é para isso que precisamos derrubar as Babilônias modernas. O mercado que descarta as vidas. O consumo que destrói a criação. Os púlpitos. As mesas de palavra. Os cultos moralista e hipócrita que exclui o povo da mesa. A gente, quando fala na teologia, o teólogo Jonathan Baptist-Smith, ele fala que a fé cristã precisa manter viva a memória perigosa do crucificado. Uma memória que questiona o poder e desperta a esperança. Talvez nós precisemos despertar a esperança. Como também nos lembra Pedro Calvadáliga, grande bispo, grande profeta. A paz do mundo é a paz do cemitério. A de Jesus é a paz da luta, da entrega do amor que não recua. A paz do mundo é a paz do cemitério. E a paz de Jesus é a paz da luta, da entrega, do amor que não recua. Por isso, daqui a um tempo nós estaremos celebrando aí, fazendo a caminhada lá
dia 5 de junho, para ser mais exato, estaremos fazendo nossa Romaria da Terra e das Águas aqui no Rio de Janeiro, para celebrar também esta paz. Jesus nos chama a fidelidade que se torna morada de Deus. Essa fidelidade se traduz com amor concreto e serviço real. Aí lembramos de Padre Júlio Lancelotti. Nós fomos convidados neste evangelho de hoje a formarmos, a sermos templo vivo do Espírito Santo. E esse Espírito não suporta liturgias vazias ou espiritualidade apenas de aparência. O Espírito Santo nos convoca ao compromisso com a vida, com os pobres, com a justiça, com o respeito. Por isso que Papa Francisco, quando escreveu o Evangelho Gáudio, Papa Francisco diz claramente, não podemos viver uma eterna Sexta-feira Santa. A ressurreição é a rebelião. A ressurreição, ela vem contra a morte e contra todas as formas da morte. Talvez a gente precisemos encerrar nosso encontro, já que está chegando ao final. Já peço que deixe o seu like, faça o seu comentário, nos ajude a continuar produzindo. Lembrando a todos e a todas que estão aqui todos os dias via YouTube também, lá no WhatsApp. E nosso blog denonato.blogspot, dá uma visitada lá. E nos ajude a continuar produzindo, dando o seu comentário. Você pode concordar comigo ou pode discordar de mim. Essa é a grande, verdadeira democracia. E a gente, nesse domingo, a gente vem rezar juntos. Por que não? Vem Espírito da Verdade, para que possa soprar sobre os desertos do nosso tempo. Sobre uma igreja tentada a se calar. Sobre os governos que ignoram a vida. Sobre os povos que esqueceram de sonhar. Faz de nós uma morada do ressuscitado, fermento de um mundo novo, construtor do reino que vem, onde o amor cura, a justiça floresce e a paz inquieta transforma a história. E que um dia, entre lágrimas enxugadas e feridas curadas, possamos reconhecer a nova Jerusalém nascendo entre nós. E que cada ato de amor que transforma a nossa vida possa transformar também o mundo, para que possamos cultivar a verdadeira paz que vem com o ressuscitado. E eu já peço a você que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, não desista da caminhada. Lembrando que eu sou Daniel Nonato, apenas um teólogo do cotidiano, um ensinador da paz, e conto com a sua presença no próximo encontro. Nos encontramos lá, se Deus quiser. Fiquem mais com Deus. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, és um dos deuses.